A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor Jesus. O Marcos resolveu falar junto comigo, né? É isso aí. Pegar o verdinho, Nós né? estamos combinando, viu? Aquelas famosas ideias, né? Acho que até perdição, né? Pega no verde. Queridos, nós estamos iniciando um novo trimestre e com a ajuda do Senhor, né? Nós vamos, olha aí, o marketing. Nós vamos aprender, ter bons aprendizados, importantes aprendizados durante este novo trimestre, assim como foi do outro passado. De uma forma diferente, é claro, aguardando que no mais rápido possível venha voltar à normalidade, né, Marcos? Hoje nós estamos aqui interagindo, eu, Marcos, professor de escola dominical aí da classe Vozes e Júbilos, e nós vamos juntos aí interagindo. Você que nos assiste já no YouTube aí, já deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, que essa aula possa ter uma importante contribuição para o seu crescimento espiritual. Nós vamos iniciar com uma oração. Peço que você ore juntamente conosco ao assistir esse vídeo. O Marcos inicia uma oração aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te agradecemos em tudo, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nesses dias de dificuldade, Senhor, sabemos que às vezes não podemos estar, Senhor, em comunhão uns com os outros ali, unidos, Senhor, mas estamos unidos em Cristo, Senhor. Senhor, que esta aula possa ser uma bênção, Senhor, na vida de cada um que possa estar assistindo e assim possamos nos alegrar no nome do Senhor Jesus. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Então, queridos, a nossa lição, ela fala, o trimestre, né, vai abranger sobre o livro de Josué. Nós vamos estar extraindo aí o autor dessa lição, que é o nosso pastor Reinaldo Odilo. Ele trouxe aí, inspirado pelo Espírito Santo, extraiu diversas lições que serão estudadas. Aqui, enumerando elas, nós vamos estar estudando durante esse trimestre. Olha, a primeira lição, o livro de Josué, tempo de conquistas. A lição 2, o chamado de um líder. A lição 3, preparativos para a conquista. A lição 4, vencendo os obstáculos. A lição 5, confirmando o conserto. A lição 6, o encontro com Deus. A lição 7, derrotando o primeiro inimigo. A lição 8, a batalha contra Ai. A lição 9, os gibeonitas enganam Josué. A lição 10, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. A lição 11, uma herança conquistada pela fé. A lição 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. E a lição 13, renovando a aliança. Hoje, então, adentramos aí, introduzindo essa lição sobre o livro de Josué, tempo de conquistas. Marcos, grandes lições podemos extrair do Antigo Testamento, de livros. Este é um livro considerado histórico, são 12 livros históricos, e mesmo sendo uma narrativa histórica, tem grandes lições inspiradas pelo Espírito Santo, né? Com certeza. E nós sabemos que essa lição de número 1, ela tem um caráter introdutório, ela vai dizer um pouco do que toda lição vai trazer para nós. Não deixe de assistir as outras aulas ou de participar das outras lições, que essa tem um caráter introdutório, dizendo como vai se abrir este tema para nós, né? E creio que vai ser uma lição de muitas bênçãos, que possamos aqui aprender muitas novidades para possamos assim caminhar junto com cada um de vocês. Aleluia. O texto do dia está aqui dizendo assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Está em Romanos 8, versículo 37, né? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Falando sobre já conquista, né? É o nosso tema. Tempo de conquistas, né? Depois de longos períodos em que aguardavam as promessas, esse povo de Israel, os filhos de Israel, agora chegou o tempo de conquistas.
a síntese, né, do que vai ser estudado. Diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. A agenda da leitura, né? Segunda, a vitória depende do esforço. Terça, a vitória pertence a Deus. Quarta, a confiança no Senhor é a base da vitória. Quinta, a vitória é para quem Deus se agrada. Sexta, a vitória vem do Senhor, aproveitando as oportunidades para ter vitória, a leitura diária do sábado e o domingo, o livro de Josué, tempo de conquistas. Lembrando que essa lição é a lição que seria gravada para o domingo, e devido ao próprio trabalho meu, nós gravaríamos no sábado, e devido ao meu trabalho, que eu fui convocado para trabalhar ao sábado à tarde, nós estamos fazendo esta gravação retroativa. Então a lição é de domingo, é a lição 1, a data aqui, 5/4/2020, ok? Vamos então caminhando, introduzindo aqui a nossa lição, apresentando os objetivos gerais durante a lição. Veja, apresentar um panorama geral do livro de Josué. O segundo objetivo, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E o terceiro objetivo, conhecer os fatos que antecederam a história do livro de Josué. É o texto bíblico que se baseia, Josué capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 6. Queridos, nós sabemos que o povo de Israel é um povo que foi chamado por Deus. Abraão em si foi um homem escolhido. Vamos iniciar lá de Abraão, né? Foi um homem escolhido que, Marcos, ele tinha uma capacidade de crer incrível, né? Deus escolheu um homem com a capacidade de crer, que da sua semente, da sua descendência, as nações da terra seriam abençoadas, seriam abrangidas, alcançadas pela salvação. E ele mesmo passou por 2 provas que demonstram essa capacidade de crer extraordinariamente, que deve ser destacada. Que foi no momento em que Deus fala para ele que ele vai ter essa descendência, porque nós sabemos que Abraão e Sara não poderiam ter filhos, Sara não poderia gerar. Então, desde ali, mesmo nessa condição, Abraão ainda assim creu na palavra do Senhor. E na segunda, foi no fato de Isaac, né, Marcos? Sim. Foi uma fé que é digna de ser ressaltada, de ser enfatizada, de ser colocada em destaque. Já pensou? Ele diz, nós vamos lá, né? Abraão, vai lá e sacrifica, Deus falando para Abraão, vai lá e sacrifica Isaac, o teu único filho. É difícil para um pai, é pesado, né? Mas foi fazer o que Deus mandou. E ele disse, nós iremos e voltaremos. Olha só, foi fazer com fé, com muita fé. E isso nos inspira. É o pai da fé, né? Por isso que ele é o pai da fé. Aleluias. E este exemplo fala até hoje. Este testemunho de Abraão grita até hoje nos nossos corações. E Deus escolheu este povo, através deste Abraão, né? Que daí as gerações foram se passando do nome Jacó, depois da luta ali no Val de Jaboque, naquele vale, ele passa a se chamar Israel. Aí dá-se o nome de filhos de Israel, todos aqueles que entram no Egito, eram 77 almas viventes que entram no Egito ali, naquele momento, aonde neste Egito eles vão ver grandes milagres do Senhor, como as 10 pragas, e passando este momento, vamos ver o milagre do Senhor no Mar Vermelho. Agora eles estão no deserto,
38 anos, caminhando para os 40 anos no deserto. E este autor, o autor Josué, Marcos, me chama a atenção do fato da sua fé, da sua coragem. Aqui nós estamos falando a respeito de conquista, e para conquistar muitas coisas em nossa vida precisamos de coragem. Coragem, fé, porque os desafios, Marcos, são grandes. E vão vir. E é certo. Estamos preparados ou não, eles vão vir. Nós temos que estar sempre nos preparando, né, para os desafios. Os desafios fazem parte da nossa caminhada. Agora já pensou, Deus, por questão do povo de Israel questionar, Marcos, me faz lembrar agora do fato de Deus conceder a Moisés a possibilidade de aderir à escolha do povo. Quando eu falo isso, eu estou me reportando ao momento da narrativa em que Moisés envia 12 espias à terra de Canaã. O povo já ficou com essa expectativa, ele estava ali sofrendo no deserto, não por causa de origem da mão divina, não. Se nós formos olhar, o sofrimento de Israel foi em razão da sua desobediência. Exatamente. Se não fosse pela desobediência, eles tinham ficado 40 anos rodando. 40 anos. Quando eles descobriram a senha, como se diz, quando se descobriram a lógica para entrar ali na Terra Prometida, eles pararam de aborrecer o Senhor, eles pararam de murmurar, pararam de reclamar e começaram a louvar o Senhor. Começaram a entender que para as coisas do Senhor, para as bênçãos do Senhor nos alcançar, é necessário ser grato, ser mais grato ao Senhor, acreditar no Senhor. E quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, esperamos, aguardamos o momento do Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. Porque se a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, não é preciso a gente correr atrás da bênção. Porque quando estamos fazendo aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que precisamos fazer, crendo, tendo fé, que o Senhor fará por nós, nos dará oportunidades, as bênçãos nos alcançam. Aleluia, você recebe essa palavra? Receba essa palavra em nome de Jesus, no seu coração. Então, antes deles terem essa concepção que você nos falou aqui, Marcos, eles tiveram esse seguinte pensamento: será que essa terra de fato mana leite e mel? Foi a partir daí que se originou a ideia de enviar 12 espias para trazer um relatório de como era a terra prometida que Deus havia feito essa promessa a eles, né? Prometida por Deus. Então Moisés, atendendo ali àquela falta de fé, com a permissão de Deus, ele envia esses 12 espias. E quando aqueles espias chegaram lá, tiveram uma visão panorâmica, né? Uma visão ampla do que era a terra, conseguiram ter acesso a frutos, a enxergar como que era a agricultura, como que era a produção de alimentos ali. A qualidade da terra, né? A qualidade da terra. Imagina, um cacho de uva, 2 carregar? Para 2 pessoas carregar um cacho de uva. Então, são coisas extraordinárias. E até hoje, Marcos, esses dias eu estava olhando algum comentário do pastor dizendo que se a gente for puxar no mapa, a gente percebe a qualidade. Hoje, se a gente tem uns aplicativos aí, né, o Google Maps, né? Sim. Se a gente procurar no mapa hoje a divisão da terra, a terra prometida, que é Israel, para as demais, a gente percebe hoje, no momento atual, a diferença na qualidade da terra, né? Faça essa análise aí se você tiver essa curiosidade. Então, aqueles espias trazem esse relatório, porém, quando eles chegam até o povo de Israel, só tinham 2 corajosos. 10 dos 12 que foram, eles viram a mesma coisa. Eles
viram a mesma coisa, olharam, atenderam, presenciaram a mesma coisa. Ao mesmo tempo que tinha ali, Marcos, as frutas, as cidades produziam, a terra produzia em altíssima qualidade, como diz a palavra em resumo, manava leite e mel, mas tinham também gigantes. Fala um pouco mais, Marcos, sobre essa parte contrária aí para nós. Imagina, chegou os 12 espias lá diante de Moisés. Falou, não, mas a terra é uma beleza, excelente. Olha os frutos da terra que nós fizemos. Só que lá tem gigantes, lá tem homens fortes, né? Nós não vamos conseguir pelejar contra aqueles homens. E se levantou 2 corajosos. A terra é nossa, Deus prometeu. Josué e Caleb foi, firme. Moisés, Deus nos deu aquela terra, vamos à frente. Rasgaram suas vestes dizendo, eia, pelejamos por esta terra. A diferença entre esses dois e os 10 é que os dois tiveram, além de vista, tiveram visão. Olharam além do que os olhos estavam alcançando. Logo, a diferença entre os dois corajosos, no qual estava Josué, autor deste livro, que tem o seu nome, Josué, a diferença entre ele, Josué e Caleb, e os 10 espias, os demais espias, eram que esses dois homens corajosos, valentes, homens que possuíam uma fé no Senhor inabalável. A diferença entre eles é que esses 10 tinham vista somente, e os demais tinham a visão. A visão, Paulo vai dizer que nós não andamos somente por vista, mas por fé, por visão, que alcançamos, conseguimos enxergar o sofrimento, sim, conseguimos enxergar as batalhas, as pelejas que precisamos enfrentar, sim, mas conseguimos também ver, alcançar as vitórias que Deus tem nos reservado, os cumprimentos de promessas que Deus tem reservado para mim e para você que está nos assistindo neste momento. Então, dando início aqui ao primeiro tópico, em sentido de trazer com uma visão panorâmica. O que é uma visão panorâmica? Uma visão panorâmica é você que mora aqui em São Francisco há muito tempo, você já tem uma visão panorâmica da cidade. Nós podemos ter essa visão panorâmica de duas formas. Ou você conhecendo a cidade, que você está tudo automatizado no seu pensamento, você consegue enxergar por cima aonde que está qual estabelecimento, onde está lá a Casa dos Parafusos. Você já tem isso gravado no seu pensamento. Você tem uma visão panorâmica. Onde está a prefeitura municipal? Você já tem essa visão panorâmica de onde está a cidade. A outra forma é pela imagem. Pessoas que não conhecem, não têm conhecimento da cidade, eles têm a visão panorâmica da cidade pela imagem. Eles sabem ali aonde está o maior centro, aonde está as casas populares aqui que nós temos no nosso município, e assim por diante. Ele tem uma visão panorâmica pela imagem. E aqui apresentando uma visão panorâmica do livro de Josué. Naquele tempo, quantos habitantes na terra vocês que estão nos assistindo presumem que havia quando aconteceu esta narrativa? Quando Josué entra na terra prometida. Segundo as pesquisas, e essas pesquisas realizadas lá na faculdade de Oxford, nos Estados Unidos, existiam em média 27 milhões de pessoas no mundo, a população do mundo. E nós sabemos que também algumas outras atividades no mundo estavam ocorrendo de modo simultâneo. Como, por exemplo, nós vamos ver que nesta data, o autor nos traz aqui na lição, nesta data, aqui no Peru, por exemplo, estavam
sendo trabalhadas, sendo usado, utilizado o metal, o ferro sendo trabalhado, né? Sendo usado isso para seja fazer ferramentas ou outras finalidades que ocupava o ferro. Outras civilizações, como no Japão, estavam surgindo, estavam no seu apogeu, na verdade, né? E algumas outras que nós conhecemos nem existia. Outras que existiam, né? E hoje vamos ver que não tem mais expressão significativa. Se nós formos adentrar isso aí, tomaria um pouco mais de tempo, mas em resumo, era isso que estava acontecendo no contexto. Isso foi aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Então, 27 milhões aproximadamente de pessoas, hoje nosso Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. 212 milhões de pessoas. No mundo já passa de 8 ou 7 bilhões de pessoas, né? Então, nós vamos ver aí como que estava essa representação do povo de Israel que proclamava Deus, o seu Salvador. Interessante aqui, os mitos que você falou, nós sabemos que Moisés libertou o povo do Egito, né? Passou o Mar Vermelho, ali guiou esse povo pelo deserto durante 40 anos. E depois o tempo passou, morreu Miriam, morreu Arão e morreu Moisés. E Josué foi escolhido por Deus, pelo Senhor, para ali continuar conduzindo aquele povo na terra prometida, estando à frente daquele povo. Interessante aqui que a nossa lição vai dizer que a maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, né, que andava com Moisés, sempre estava lá de Moisés. Como nessa lição é uma lição para jovem gosta de andar com jovem. Imagina Josué, sendo jovem, andando com um velhinho. É interessante. Os antigos vão dizer, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Nós possamos pegar uma reflexão na palavra do Senhor, que fala um pouco sobre isso, em Amós 3:3. Amós 3:3 diz assim, porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, não andarão. Então, Josué estava de acordo com o que Moisés fazia. Então, nós vendo um jovem andando com um velhinho, o que ganha na experiência. Às vezes tem muitos jovens que têm mais amizade com pessoas mais maduras do que com os próprios jovens. Eu mesmo, Marcos, eu não sei se você já viu isso, ouviu isso de mim, mas durante a minha juventude eu frequentava uma igreja no sítio. Amigo, como mais velho que eu. A juventude, é claro que eu pareço ter 18 anos, né? Eu falo minha juventude. Marcos? Mas eu falo minha juventude antes de eu me casar. Eu sou um jovem senhor, como diz o Elson Oliver. Bota, né? Senhor, bota. Tô brincando. Aleluia. Então, durante essa juventude minha compreendida antes, eu me reporto aqui antes de eu me casar, e quando eu morava no sítio e congregava no sítio com os irmãos lá do sítio, às vezes no culto de doutrina, que é o culto de terça-feira que nós hoje frequentamos, só estava eu em meio a várias pessoas adultas lá, né, que frequentavam o culto, e durante este período eu adquiri bastante experiência assim, em estar ali, em participar ali, palavras de incentivos, de apoio, e contribuindo na medida do meu esforço naquilo que era o útil e necessário. Que Josué ouviu muitas palavras boas de incentivo de Moisés, né? Incentivo.
que contribuíram para a formação, e certamente Josué, no tempo em que ele começou a liderar, ele certamente se utilizou de conselhos que Moisés dera a ele. Aqui, ó, nossa lição vai dizer que, Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, administração e conforto para os cristãos de todas as épocas. Então, nós vemos aqui que Josué tinha, como se ele tinha em si muitas coisas que Moisés ali trazia, muitos exemplos de vida, de conduta, né? Que é muito fácil você ver uma pessoa só andando, mas é muito mais fácil ainda você vendo um homem realmente que é temente a Deus. Olha, ali vai um homem ou uma mulher de Deus. Você vê a diferença. Você vê a diferença nítida no andar, no vestir, no conversar, né, de um cristão. Sim, é perceptível. As pessoas... eu costumo falar que um dos maiores métodos de evangelização, inclusive, é a nossa vida, né? A vida é um testemunho. Você é uma Bíblia ambulante. Nós somos uma Bíblia ambulante. As pessoas olham, enxergam e não queira acreditar que elas olham grandes coisas que a gente faz, mas ela enxerga, ela vê pequenas atitudes. São pequenas atitudes que fazem essa Bíblia em nós, ou nós sendo essa Bíblia, a palavra de Deus, falar mais alto. São pequenos gestos que fazem com que o amor de Deus venha a ser transmitido às pessoas que estão nos acompanhando, às pessoas que estão nos presenciando no nosso trabalho, na sociedade, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Caminhando um pouco, né? Vamos ter uma descrição sobre a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Marcos, qual que era a dimensão? Será que era, a gente leva a perguntar, será que Canaã, Israel, será que era uma terra maior que o Brasil? Será que era um nível regional da região norte, né? O tamanho da região norte? Qual que era a dimensão dessa terra? Você já fez um estudo sobre isso? Você já parou para pensar nisso? Você que acompanha aí as matérias sobre Israel, você que é um leitor assíduo do Antigo Testamento e aprofundou neste sentido, nós sabemos que não é aquilo que realmente nossa mente alcança, né? Pensa, imaginou algum dia. O interessante que aqui fala sobre a terra de Canaã, o território da terra de Canaã, denominado Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 km de comprimento por 65 km de largura e ficava a 480 km do Egito. Dá para nós observar aqui que Deus poderia ter prometido a eles que iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para que o seu povo pudesse fazer a diferença na terra. Então a terra prometida não era uma terra longa, era apenas um pedaço, um estreito de terra. 290 quilômetros de comprimento por 65 de largura. Era uma pequena faixa de terra. Onde que dá 290 quilômetros aqui? Cacoal? Cacoal. Daqui a Cacoal, 65 km. Daqui a 58, por aí, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Daqui só no então, olha só a noção. São pouco mais de 18, são aproximadamente 19 mil quilômetros quadrados de terra. Rondônia tem 250, se não me foge a memória. Passando de 250. 250 mil quilômetros quadrados de terra, de território geográfico, né? Então nós vamos ver que é um estreito, é um pequeno espaço de terra. Isso nos traz uma grande lição. Interessante como a própria lição nos fala aqui, que Deus deu aquilo que era necessário para que o seu povo, o nosso povo, os cristãos, façam diferença nessa terra. Como o Hudson diz, nós somos como cartas lidas por todos os homens. Então, como o Hudson falou aqui, nós somos bíblias ambulantes. A nossa vida,
Às vezes a única Bíblia que o nosso vizinho, o nosso companheiro, o nosso amigo vai ler, vai ser a minha e a sua vida, vai ser a nossa conduta. Às vezes ele vai nos examinar. O dia que você pegar e convidar eles, vamos no culto lá na minha igreja, ele vai primeiro olhar a sua vida. Como é a sua vida? Se sua vida é torta, de como que você anda, como são as suas atitudes. Então ele vai olhar na minha e na sua vida. Então, se estamos fazendo a diferença nessa terra, se Deus deu aquele pequeno espaço de terra para que eles vivessem, para que eles produzissem o seu alimento, vivessem ali, não como um povo que fosse conquistador de outras terras, mas da terra que aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Então estava exatamente no lugar que o Senhor os colocou. Eu acredito que eles ficavam observavam muito qual seria a boa e perfeita vontade de Deus na vida deles. O Senhor nos colocou aqui, e aqui vamos estar. E até hoje, a gente observa numa região global que Israel faz a diferença nessa terra. Com um pequeno espaço de terra, ou seja, Marcos, em outras palavras, o que você diz, não precisamos de muito. Quando Deus quer nos usar, não precisamos de muito. Jesus saiu de Nazaré, uma terra simples, nasceu na manjedoura. Não precisamos de muito para fazermos a diferença. E precisamos, conforme até tem um vídeo, onde a pessoa fica analisando a vida do seu vizinho que é crente, um homem que ainda não conhece a Deus, ele fica analisando, Marcos, a vida dele, o dia a dia. Aí e essa pessoa que está sendo analisada é um cristão e convida este homem, que é o analisador, para um culto. E, não, estou lendo um livro. Esse analisador, ele falava assim, eu estou lendo um livro e quando eu terminar eu vou a este culto. E por repetidas vezes acontecia da mesma forma. E esse camarada do vídeo falava assim, não, estou terminando de ler o livro. E quando eu terminar, eu vou a este culto que você me convida. E de repente, num certo dia, ele recebeu esse convite para ir ao culto com este homem. E quando chega no culto, ao final da mensagem, faz o apelo, aquele homem reconhece Jesus, recebe Jesus no seu coração. E ele vai a esse vizinho crente, que o convidara várias vezes, e disse, olha, o livro que eu estava vendo, que eu estava lendo, era a tua vida. E ela me convenceu, ou ela contribuiu para o meu convencimento, convenceu o meu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo na vida sua me convenceu a receber Jesus e ter uma vida transformada. Ou seja, são pequenos gestos. A nossa vida é uma Bíblia ambulante. E são pequenas coisas. Um ato de convidar, um ato de expressar, dê um bom dia, de não ignorar as pessoas, de recebê-las, de tratar bem. É um exemplo, ser bem educado, é um exemplo de Jesus para nossas vidas. Aonde você estiver, jovem, você que nos assiste, que nos vê neste momento, nos assiste, você pode fazer a diferença onde você está, onde Deus colocou você, e lá você tem que fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença, porque você foi chamado por Ele para fazer a diferença. Porque um dos propósitos das nossas vidas é glorificar a Deus. Na verdade, o propósito maior da nossa vida é glorificar a Deus. Você tem um propósito, materiais sim, quer ser um empresário, quer passar um bom concurso, quer terminar a sua faculdade, quer ter boa faculdade ou terminar o ensino médio, aos jovens. Outros projetos, quer realizar seu casamento até o fim do ano. Mas o propósito maior que sobrepõe a todos é de glorificar a Deus com a nossa vida. Vamos caminhando então para o segundo tópico. Está sendo bênção esta lição, esta aula, este vídeo? Compartilhe com os demais, seja um abençoador aos demais que podem ser de modo extraordinário alcançados por essa palavra. Caminhando então, queridos, para o segundo tópico, nós temos aqui o propósito, a divisão e o valor do livro.
O propósito do livro, então, foi registrar a passagem milagrosa do Jordão, tendo em vista que as águas se secaram e eles passaram em terra seca, né? Para o outro lado, para acessar a terra prometida, entre o Jordão e a terra em que eles estavam, que era o deserto ali, aproximando ali o final do deserto, né? Para atravessar havia um rio, o Rio Jordão, e para eles acessarem a terra houve um grande milagre, eles passaram, atravessaram em seco, novamente, um outro milagre recebido da parte do Senhor. E a partir daí, outros objetivos vêm ser alcançados pelo escritor, né, que Josué, ao escrever, ele deixou claro aqui, demonstrar como foi a conquista de Jericó, demonstrar ali a caminhada ministerial de Josué. Josué agora sem Moisés, um líder mais experiente para auxiliar, né? Mas ele tinha essa confiança em Deus. E também mostrar a divisão da terra, né? Que não somente foi conquistada a terra, como nós falamos no início, a promessa ela vem e nós precisamos de ter visão para compreendê-la. Não somente ter vista, mas precisamos ter visão para compreendê-la. Porque se nós somente tivermos vista, se o Josué, como líder, tivesse somente vista, ele iria se esbarrar nesses grandes gigantes que haviam ali, cerca de 3 metros de altura. Havia ali pessoas dos Anaquis, que eram chamados, né? Que tinham cidades fortificadas, fortalezas, a Bíblia vai registrar. E era tão grande que levou a 10 dos 12 espias enviados a se renderem a esta condição, mesmo sabendo que seria um novo tempo, uma nova expectativa, um tempo de cumprimento de promessas. Mas Josué tem como propósito registrar que, mesmo diante das aflições apresentadas, dos obstáculos, dos impedimentos que podem ter para se atingir o cumprimento da promessa, nós devemos continuar perseverante, Marcos. Nós precisamos continuar perseverante. E Josué vai relatar isto como um propósito do seu livro. O outro propósito era apresentar ali a crença do povo de Deus durante aquele período, né? Vemos que muitos ali ficaram temerosos quanto à conquista da terra, mas tem uma pessoa, um personagem, Marcos, que me destaca, que me destaca fé, me traz nos traz um encorajamento de que a idade não é limite para Deus operar. A idade não é limite para Deus operar, que é Caleb, que com 84 ou 83 anos, o que ele diz? 84 ou 83 anos. Ele olhou para trás. Ele olhou para trás e falou assim: eu ainda tenho todo o vigor como há dezenas de anos atrás. E ele era pai da fé também, ué. Veja para você ver, esse homem com 84 anos, ele olha e fala assim: eu ainda estou com todo o vigor como estou há décadas de anos atrás. Será que não vão chegar lá desse jeito? Olhar para trás e dizer: isso aí, irmãos, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, nós estamos admirados aqui, estamos sorrindo, admirados de ver esta grande fé de Caleb. Eu possuo essa força, essa coragem. E às vezes encontrar jovem... Agora você possui. Às vezes encontrar jovem ou um irmão no meio do caminho, na sua pujança, na sua força de idade, e dizer: não consigo, não posso, é um pouco contraditório.
embora sabemos que nós somos passíveis sim, de se encontrar nessas situações de conflitos, situações em zonas de perigos, de guerra, e dizer, Senhor, me ajude. Isso é um reconhecimento de humildade, mas a permanência nesse estado não é coerente com a nossa fé, não é coerente com a nossa prática de vida cristã. Uma coisa que eu queria falar como o livro de Josué ele tem como objetivo, como nós sabemos, tem o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que relata toda a história de Israel, desde quando Moisés narrou a criação, né, e Números, que fala muito sobre a saída do povo do Egito, né, e aqui Josué, depois do Pentateuco, começa narrando, continuando a história, né, como são livros de história, como você mesmo falou. Josué passando por algumas situações, como passou junto com Moisés. Quando Moisés passou, Deus abriu o Mar Vermelho. E aqui Josué sozinho. E Deus, com o objetivo de apresentar uma visão do seu chamado e do milagre da travessia do Jordão. Então, uma visão ali. E ali apurou, assim, aquelas pessoas, como nós sabemos, que ali era uma nova geração que estava passando aquele rio Jordão. Uma nova geração, que aquelas pessoas que saíram do Egito, só 2 permaneceram, que foi Josué e Caleb. O restante tudo desfaleceu, todos morreram. As pessoas maiores de 20 anos, né? 20 anos, para que entendamos aqui, as pessoas maiores de 20 anos, somente 2, né? Só 2. Dois homens de guerra ali se tratando, Josué e Caleb, permaneceram, né? E os demais ali foram reprovados. Inclusive Moisés, que sobe ao monte de, deixa eu me reportar aqui, Moisés, na idade de 120 anos, quando morreu, onde está, subiu, aqui, então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Então Moisés, até mesmo Moisés teve o privilégio de avistar a terra, porém não adentrou a terra. Então, este foi o propósito do livro, registrar todos estes feitos, essas lições. A devoção, a obediência do povo, com todos aqueles milagres, as campanhas militares, né? E no final, Marcos, Josué, quando o povo começa a destoar do caminho que lhes foi apresentado por Deus, Moisés ele toma uma decisão. Ele fala assim, olha, decidi hoje a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ao longo da lição nós vamos aprofundar um pouco mais isso. Não cabe aqui nos ater a esta situação. Prosseguindo aqui, a divisão do livro. O Marcos vai apenas ler para não tomar muito tempo aqui da nossa aula, não ficar muito extensa, e após nós vamos já para o valor do livro. Então aqui é sobre a divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para o entendimento, para entendermos, né, os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia, o estudo pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Primeiro, a preparação para a conquista. Segundo, a conquista efetiva. Terceiro, a divisão da terra. Quarto, a mensagem final de Josué. Então, a preparação para essa conquista, Deus estava preparando o povo, né? Preparando o povo para aquela conquista, preparando estratégia, que toda estratégia, né? Até na hora de você evangelizar, necessita de uma estratégia. Então ali, Deus estava preparando o povo para essa conquista, porque antes de chegar a parte boa, primeiro foi passar a parte mais difícil, às vezes a parte ruim, a notícia ruim. Tem gigantes, veio a notícia ruim. E ali se prepararam para conquistar a terra, né? Segundo, sobre a conquista efetiva, as primeiras cidades, né? Os gibeonitas e o resto da terra, né?
Aí teve a divisão da terra, uma porção da terra para cada tribo, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. Então, teve uma divisão da terra, né, para cada tribo, né? E quarto, a mensagem final de Josué. As últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Não obstante essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos: o chamado de Josué e o seu falecimento. Tais episódios funcionam como introdução e conclusão dessa extraordinária obra literária, a qual a sua importância transpôs os milênios e continuará ensinando gerações dos servos do Senhor. Josué se despediu dos hebreus, clamando-os que servissem fielmente ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Então, essa divisão aí, você pode, que possui lição, você pode aprofundar. E essa também é uma divisão da Bíblia de Estudo Pentecostal. Você que possui aí pode dar uma aprofundada nesta lição que fala, né, preparação, conquista, e assim é dividido o livro. E ao longo da lição nós vamos estar aprofundando em cada tema desse aí. O valor do livro tem um valor muitíssimo significativo para nós, porque quando nós vamos observar estes fatos, a história, inclusive Josué, tem um fato em Josué que nos traz um grande valor. Hoje nós estamos vivendo em momentos de ataques à base da sociedade, que é a família. E Josué, diante dessa situação, ele tem uma posição, ele tem um posicionamento. Ele tem um posicionamento. E é preciso o cristão ter um posicionamento diante das intempéries, dos momentos. Hoje estamos vendo aí o tempo aí em que o coronavírus, né, o Covid-19, tem assolado o mundo, né? E cada pastor ele tem que ter um posicionamento. Ele já tem um posicionamento, cada um deles teve um posicionamento, e para cada região é um posicionamento que pode diferenciar, mas desde que não fira ali as ordens emanadas pelo nosso governo, seja municipal, estadual, precisamos obedecê-las, né? Mas dentro dessa norma, cada um tem um posicionamento. E nós também, como líder de família, ou mesmo empresários e outros por demais, tem um posicionamento diante dessa situação. Eu sei que é difícil para muitas pessoas, mas precisam de alguma forma tomar um posicionamento. Então, isso revela o quê? O que eu trouxe esse exemplo para demonstrar a vocês? Que muitas vezes nos vamos encontrar diante de fatos, diante de situações, que com muita oração, somente com muita oração, buscando o auxílio, o conselho do alto, que nós vamos ter um posicionamento que não desvirtue daquilo que a palavra de Deus nos orienta, para ter a sensibilidade do Espírito Santo em tomar decisões. E neste caso, nós vemos que o povo estava todo ali querendo se corromper. E Josué tomou um posicionamento no sentido de: olha, não dá mais para ver vocês dessa forma, as coisas não são assim, eu vou dar o exemplo, eu vou tomar essa decisão, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, vós tenhais um livre-arbítrio para poder decidir. Josué tomou um posicionamento rápido, analisado, inspirado por Deus, e que transmitiu, em meio a este caos espiritual que eles viviam, uma mensagem de que o mais importante na vida dele era a sua intimidade com Deus, era a sua vida com Deus.
Então, nós também temos que tomar esse posicionamento diante das circunstâncias, dos negócios que vamos fazer, do nosso viver diário, do nosso trabalho. Nós precisamos estar tomando posicionamentos orientados à palavra do Senhor. Como você tem tomado esses posicionamentos? Esse é um valor que é construído nesse livro, que extraímos desse livro. É um dos valores extraídos aqui. Precisamos orar a Deus, precisamos buscar de Deus para que tomemos a melhor direção a ser seguido. Daniel orou ao Senhor, orava ao Senhor 3 vezes ao dia, e Deus lhe dava a orientação, lhe dava o caminho para poder decidir decisões, tomar decisões sábias, decisões produtivas, decisões que contribuíam e glorificavam o nome do Senhor, contribuíam para a glória do Senhor e glorificavam o nome do Senhor. Saibamos tomar decisão. Essas histórias não omitiu nenhum dos erros de Josué. Nós somos falhos. É tão ruim quando pessoas, Marcos, pegam nossas falhas, e você, quem sabe, já passou por isso, e querem pegar aquela falha e maximizar. Pegar uma falha sua e maximizar. Só ver os pontos ruins, esquece os pontos bons, tudo. Né? Observar somente os pontos ruins e destacar, levar tempo mastigando aquilo ali. Mas Jesus, isso quem faz é o nosso inimigo. Em Apocalipse vai estar registrado que o nosso inimigo leva acusações dia e noite contra nós. Mas lembremos de que essa não é a postura nossa. E mesmo que estamos no polo passivo, ou seja, estamos sendo atingidos por essas perseguições, por essas calúnias, injúrias ou algum outro tipo de perseguição dessa forma, dessa natureza, saibamos que temos um advogado que advoga a nossa causa, Marcos. Um advogado e esse advogado, ele não tem como suborná-lo, né, Marcos? Não tem como suborná-lo. É um advogado justo e fiel. Um advogado que está pronto a nos atender. Então, os nossos erramos sim. Não podemos permanecer no erro. Precisamos pedir perdão, nos arrependermos e confessar e deixar a prática, deixar este erro, buscar diligentemente não cometê-los. Mas se cometer, sabemos que temos um advogado justo e fiel que nos ajudará. Então, são esses os valores. Teriam mais comentários a ser dito, mas precisamos continuar. Vamos lá. Os antecedentes históricos. Marcos, algum comentário? Interessante aqui, como você falou sobre muitos valores, e qual o valor, né, deste livro para a nossa vida. Nós vemos aqui, embora ele tenha feito muitas escolhas equivocadas, né, às vezes escolhas que às vezes não fez bem para a vida dele, não fez bem para as pessoas que estavam ali unidas com ele, né? Mas nós vemos lá em Romanos 8:28, que Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus nunca perdeu o controle da história de Josué, da vida de Josué. Nós vemos aqui que o livro de Josué é importante para a nossa vida, né? Para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, sem Deus, buscando nos relacionar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Sobre essa palavra falíveis, até eu circulei ela aqui. Quando nós falamos a palavra falíveis, pensamos que alguém vai ganhar e alguém vai perder. Mas quando estamos em Cristo Jesus, ninguém perde. Todos nós ganhamos. Se nós ganhamos, tudo que eu e você fazemos em prol do reino do Senhor, se eu fazer, todos estamos ganhando. Se você fazer, todos vamos ganhar. Então, tudo que fazemos em nome de Jesus, todos nós vamos ganhar. É um valor que precisamos carregar conosco, né? Nós somos, por isso que Paulo vai dizer que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você recebe essa palavra, em nome de Jesus, guarda aí no seu coração. Prosseguindo então, antecedentes históricos. Então, Marcos, aquela vida do deserto,
Vamos resumir em outro patamar, né? A vida louca chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, né? A vida tempo louca... de mais tranquilidade, né? Uma coluna que não ia ter mais coluna de fogo, nem maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam mais em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, casas construídas sobre a rocha, né? Aqueles que guardam a palavra do Senhor estão com suas casas construídas sobre a rocha. Mateus 7:24. E eu falo vida louca aqui, eu preciso explicar. Calme aí. Vida louca que eu falo que eles mesmos ocasionaram, conforme nós já dissemos anteriormente. Eu não vou me ater bastante a esse tema. Eles mesmos procuraram para si. Porque Deus não queria dar essa terra dessa forma. Na verdade, não é dessa forma. É neste tempo. O tempo de Deus para nossas vidas é mas nós decidimos se vamos adiá-lo, né, por mais tempo. Nós podemos decidir, nós temos esse livre-arbítrio. Eles adiaram com a desobediência o tempo da promessa de Deus. Então, essa vida aí que Marcos relatou, né, as tendas frágeis, né, agora passa para casa bem construída, frutos, um conforto melhor, rios para poder beber aquela água, uma alimentação, rios, alimentações a dispor, alimentações em multiplicidade, né? Verdadeiramente uma terra que mana leite e mel, Uma né? terra, olha só que resumo desta terra, uma terra que mana leite e mel, a característica dela. Ela já vai trazer tudo a noção de como era essa terra, apesar de pequena, né? Mas quando Deus dá, Deus promete, cumpre, Deus entrega, é o suficiente para nos satisfazer. Deus dá até mais do que precisamos, né? Deus dá até mais do que precisamos. Tanto é que sobrou na divisão dos pães e peixes. Sobrou na divisão dos pães e peixes. As codornizes que vieram do deserto para eles comer, eles se fartaram, porque Deus dá mais do que precisamos, mais do que pensamos. Não são em todos os casos, mas podemos assegurar que Deus dá mais do que precisamos. Seguindo avante dos milagres, né, que eles experimentaram, temos as últimas palavras de Moisés. Moisés ali repetiu os discursos, né, que haviam feito anteriormente, leu a lei para todo o povo, para que eles fizessem essa recordação da vontade de Deus. Eu imagino, irmão Marcos, Moisés lá já velhinho, 120 anos aproximadamente de idade, explicando com todas o seu cabedal de experiência, explicando ponto a ponto ou fazendo alguns comentários, porque talvez os israelitas já tinham esse conhecimento apurado, mas ele explicando detalhe por detalhe ali das leis, reportando-se a exemplos que chegaram até ele no seu julgamento, porque ele foi um grande julgador, além de legislador. Então, eu gostaria de estar num discurso deste. É como se fosse um juiz do Supremo Tribunal Federal que já julgou vários casos, ou outros juízes aí que têm vasta experiência, que julgaram bastantes casos, estivessem dando uma palestra. Quem de nós não gostaríamos de estar ali, principalmente quem é apaixonado pelo direito, em estar ali assistindo uma palestra? Você aí que temos vários alunos da escola dominical, alguns alunos que estão estudando direito, né? Estudar direito administrativo, um mestre, um doutor, falando sobre casos que se fala de direito administrativo, direito constitucional, direito penal, civil e por assim dizer, vários termos assim, explicando. Eu estou falando porque eu gosto da matéria de direito. E aí você vê eles falando detalhe por detalhe, é apaixonante. Imagina Moisés falando ali, olha gente, eu fiz tantas coisas erradas, não faz assim, né? Faz assim. Eu fico olhando Romanos 15:4, que diz que tudo que foi escrito para o nosso próprio ensino. Imagina Moisés ali, olha gente, tem uns exemplos,
não faça isso, Deus não se agrada. E ali, como você mesmo falou, que Moisés, por orientação do Senhor, convocou uma reunião, porque Moisés sabia que ia morrer. Deus deu oportunidade de ele saber que ia morrer e falar para o povo, né? Convocar o povo, reunir o povo, falar do que o povo precisava ouvir mais uma vez. Às vezes a palavra do Senhor veio ao nosso confronto. Não queremos, às vezes não é agradável a nós, não massageia o nosso ego, às vezes não é confortável, mas é aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos. Às vezes são palavras pesadas, né? E Moisés ali corrigindo aquele povo. Olha, mais uma vez vos falo isso, não faça isso, né? Observe a lei do Senhor, vivam por elas, siga as orientações do Senhor, né? E ali falando sobre todos os mandamentos do Senhor, porque aquele que não guardasse um dos mandamentos descumpriria todos os outros. Por mais que eu consigo guardar 5 mandamentos, mas a palavra do Senhor diz que aquele que não guarda nenhum, aquele que quebra dos 10, quebra um dos mandamentos, não guardou nenhum deles. Então Moisés ele recomenda as suas últimas recomendações, né? Sim, já na sua experiência, sua velhice quase a partir, era um grande privilégio para os convidados, para os convocados para aquela reunião, estar ali ouvindo Moisés, esse legislador sábio, falar, né, proferir essas palavras. E ressaltando os valores espirituais, né? Eu falei aqui na parte material de um grande legislador, mas ali estava falando de algo ainda supremo, que era de valores espirituais para nossas vidas. As últimas observações era um novo tempo de fé e expectativas. Um novo tempo de fé e expectativas. Nós vamos ver ali que eles viveram tempos ali que muitos sofreram no deserto. 40 anos de deserto, longe do conforto de um lar fixo. Eles tinham as suas tendas, mas o local fixo é tão bom quanto você está. Às vezes você vai ter a oportunidade de viajar e fica, quer seja trabalho, quer seja fazendo uma viagem turística, alguma coisa assim do tipo. Quando você volta para o seu lar, você uma sensação maravilhosa, sensação diferente, porque é o conforto do seu lar, é o local onde você está tão acostumado, você está aconchegado ali. Então, imagine eles sem essa sensação, sem esse privilégio, né? Que eles mesmos, volto a falar, que eles mesmos ocasionaram. A promessa de Deus era para um tempo, eles prorrogaram a promessa de Deus. E aí nasce essa expectativa no coração deles, apesar das fortalezas que tinham, mas eles brotavam no coração deles, principalmente essa nova geração que foi inspirada por Josué e Caleb. Josué e Caleb, pelo seu exemplo, previsivelmente podemos falar que incutiu no coração dos demais esta fé, essa esperança, essa expectativa de alcançar algo melhor, algo de Deus. Então, eles viram que pela fé eles podem transformar as expectativas em realidades, em momentos presentes. E hoje nós estamos num momento também, eu me dirijo aqui a você que assiste a nossa lição, que nós estamos passando um momento conturbado no nosso planeta, né? Este vírus que já assola milhares de pessoas já foram infectadas, e as estimativas crescem, embora às vezes os números podem ser muito assustadores, e que não possamos nós acreditar que esses números não vão ser as realidades, né? Com a nossa fé. E mesmo diante destas incertezas que estamos vivendo, né? Momentos poucos, mas tem, de incertezas, para uns e para outros, isso é dimensionado, não dá para me falar da sua realidade,
mas nós trazemos aqui, Marcos, né, uma mensagem de esperança, de que breve isto irá terminar. A nossa expectativa hoje é de que breve isso irá terminar e voltará tudo ao normal e de uma maneira diferente, Marcos, uma visão diferente, mais apurada, que eu falo assim, em relação à necessidade da coletividade humana, né? Vemos que são interligados, os movimentos são interligados entre nações, né? E que várias nações que talvez possuam esse sentimento de indiferença em relação aos demais, possa estar sendo mudado esse conceito de pensamento. E nós também possamos entender durante esse processo o quão somos frágeis, quão somos, como o próprio Marcos nos colocou aqui, a fragilidade humana neste período. Mas possamos entender que somos seres frágeis, que confiamos em Deus e que as nossas expectativas possam ser passíveis de se tornar em realidade quando cremos em Deus, porque Deus é o Deus que faz o impossível para aqueles que nele creem. Hein, Marcos? Marcos, alguma consideração a respeito deste último tópico, último subtópico? É interessante que os hebreus estavam cheios de fé, de expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos atrás, né? Depois desse período, o Senhor, quando Deus reaprovou, né? Tinha reprovado toda essa geração, né? E Deus assim começa a reaprovar agora este povo para entrar na terra prometida. A expectativa daquele povo era algo poderoso da parte de Deus, né? Que aconteceria e que teriam grandes vitórias. Transformou-se numa certeza para os hebreus, para aquele povo, o povo escolhido de Deus. E assim Deus os aprovou, pois, como Hebreus 11, versículo 6, diz que, pois, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós observamos o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Hebreus 11, 1. Então, nós vemos que realizou grandes milagres o Senhor, nosso Deus, no meio daquele povo, no meio do povo de Israel, no meio do povo hebreu. Muitos sinais e milagres aconteceram. Em verdade que a fé genuína é atemporal nos dias de Jesus. Os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a sua cura. Às vezes, a nossa terra prometida, aquilo que buscamos do Senhor, está tão próximo, mas por causa de nós murmurarmos, e por causa de a gente não ser grato ao Senhor, essa bênção, a nossa terra prometida, o alvo que estamos esperando, começa a ficar mais distante, começa a ficar mais longe. E começamos a andar em círculos, até chegar o tempo de nós entendermos e parar de murmurar e louvar o Senhor. Ser grato ao Senhor. Às vezes pedimos muito de Deus e agradecemos nada. Pedimos muitas coisas para o Senhor e não paramos um minuto para agradecer. Não paramos para observar. O Senhor tem te dado saúde, o Senhor tem te dado oportunidade, o Senhor tem te dado mais um dia, o Senhor tem te dado oportunidade de você pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar do amor de Deus a mais um, ganhar mais um. Eu vi uma pesquisa, Hudson, que por exemplo, 100 pessoas, 80, das 100 pessoas que aceitam Jesus, 80 não permanecem. Não permanecem na igreja. E de um total, de todas as pessoas que são crentes, que são evangélicos, que professam uma fé, apenas 2% fala daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E desse povo todo, 5% tem vontade e falam para outra pessoa, ganha mais um para a casa do Senhor. E o que estamos fazendo? É preciso a gente sempre fazer essa autoanálise, né? Que o que está
precisando, né, nas nossas vidas para melhorar. E parte disso, parte da nossa, vem da nossa comunhão com o Senhor, para que através de nossas vidas Ele venha nos dar vitória naquilo que precisamos, livrar, não somente sermos abençoados, conforme você mesmo disse, mas ser uma bênção na vida das pessoas. Amém? A conclusão do livro, caminhando aqui, nos diz assim: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram os hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Não tenha medo, não tema, não se desespere, não perca a sua esperança. Tenha fé, tenha mais fé, aumente a sua fé, alimente a sua fé no Senhor. Não deixe que ela venha ser aquela pessoa que está desnutrida. Não deixe a sua fé estar desnutrida da palavra de Deus. Alimente-a com a palavra, ore, busque ao Senhor e a tua fé crescerá sadiamente na presença do Senhor e você reverá Deus realizar o cumprimento das promessas que Ele tem feito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua história. Amém? Quero orar com você nesta noite, agradecendo por esta oportunidade de você estar aqui conosco, com a gente, ouvindo, nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, curta, dê o seu like, dê o seu joinha aí, vai lá no joinha e dá um clique lá, tá ok? E assim, não, um dislike aí nós vamos ter que orar mais por você, entendeu? Mas curta aí e compartilhe. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição. Que esta palavra, Senhor Jesus, possa surtir efeito, Senhor Jesus, na vida daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo neste momento. Pai, entra nesta casa, Senhor Jesus. Pai, que está passando momentos difíceis neste momento, Senhor, e dá vitória, dá resposta. Senhor, quem sabe, Pai querido, neste momento de dificuldade que estão passando, quem sabe se estão passando, Pai, o Senhor, nesta noite, ou neste dia, ou nesta hora em que Ele nos assiste, Senhor, pode estar concedendo vitória, cura, Senhor Jesus, resposta para a oração. Pai, alimenta a esperança, a fé, Senhor, nas melhoras que estão por vir, nos dias melhores, um novo amanhã está por vir. Pai, continua nos abençoando, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia! Deus abençoe. Deus abençoe a cada um, que esta aula possa ser uma bênção na sua vida, que você possa, sim, contagiar com a sua fé cada um das pessoas que estejam em volta de você. Que você possa ser uma bênção na vida de cada um que está perto de você. E assim, nós agradecemos em nome de Jesus.